Falando sobre perseguição sem fim, né, que é uma coisa que a gente vem batendo na tecla, é uma coisa que a gente vem realmente discutindo muito, questionando o porquê de tudo isso. É visível essa perseguição que o Bolsonaro vem passando em toda essa situação dele. E o Ministério Público Militar pede a perda de patente de Bolsonaro, vê se pode. O Ministério Público pediu ao Supremo Tribunal Militar a perda de patentes de Bolsonaro e de outros oficiais também, que foram teoricamente condenados aí pelo suposto golpe, né, pelo Supremo Tribunal Federal. O que vocês analisam em relação a isso? Para a gente, não deixa de ser uma perseguição, né, a figura do Bolsonaro e tudo que ele representa, enfim, e ele está lá ainda, né, cumprindo plena, né, em todo aquele estado de saúde complicado que ele está, e isso é algo muito complicado, muito chocante, vendo que o ex-presidente está passando por toda essa situação, vendo que o Lula não passou por isso quando foi preso, enfim, é realmente um choque, uma mudança de realidade imensa, né? O que vocês analisam em relação a isso também, Anne? Se você puder trazer a sua observação sobre essa pauta. Claro, Laísa, evidentemente é a continuação da perseguição contra Jair Bolsonaro, que não está só preso, né? É importante a gente deixar claro que ele está censurado. Então, hoje, quando a gente vê, por exemplo, o vídeo do Malafaia falando que não deveria ser o Flávio Bolsonaro, que ele disse que o Flávio Bolsonaro pressionou o Jair Bolsonaro para escrever aquela carta, ou a gente vê, por exemplo, a discussão do Senado em Santa Catarina, se o Carlos Bolsonaro ele está indo para Santa Catarina com certeza com o apoio de Jair Bolsonaro. Isso tudo é um reflexo de um momento em que as lideranças estão discutindo ali os próximos passos eleitorais, mas isso está acontecendo porque a gente não tem a fala de uma pessoa que é extremamente relevante nesse cenário. Jair Bolsonaro está censurado antes de estar na cadeia. A primeira cautelar lá de Alexandre de Moraes se chama censura. Ele proibiu Jair Bolsonaro de falar nas redes sociais, depois proibiu de dar entrevista, e isso é absurdo, é tremendo. E aí agora, voltando no fato de hoje, que é a possível perda de patente dele pelo Supremo Tribunal Militar. Primeiro que a gente tem que deixar claro que não tem prazo para isso acontecer. De acordo, inclusive, com a ministra do Supremo Tribunal Militar, isso pode ser julgado, deveria ser julgado depois das eleições, para que não tenha impacto durante as eleições nessa decisão. Então, assim a gente espera que não precisa dessa urgência, né? O Bolsonaro já está na cadeia e a pensão militar ela pode continuar sendo recebida ali pela Michelle, pela esposa, tanto do Bolsonaro quanto as esposas dos outros envolvidos. E a gente também tem um outro reflexo, que é o Bolsonaro, caso perca a patente, ele tem que ser transferido da Papudinha, que é onde ele está, que é uma prisão ali que é reservada para militares. Então, ele teria essa transferência e iria para uma prisão comum, que poderia vir a ser problemático, especialmente diante da situação de saúde de Jair Bolsonaro, que é um outro ponto que a gente não pode ignorar. E, de novo, Laís, eu já falei isso aqui algumas vezes, não é sobre ser bolsonarista, não é sobre votar no Bolsonaro, não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda, tem a ver com a gente observar a situação. A gente está falando de alguém que sofreu um atentado contra a vida, né, uma tentativa de homicídio em 2018, e de lá para cá já passou por dezenas de cirurgia. Em dezembro, salvo engano, foram 3. Teve lá uma no diafragma, para paralisar o diafragma por conta da crise de soluço, daí teve uma retirada de hérnia, acho que 2 de diafragma e uma hérnia, isso só em dezembro, só na semana do Natal a gente teve 3. Então, a gente sabe das condições de saúde do Bolsonaro, fora o traumatismo craniano também por conta de uma queda que aconteceu dentro da cadeia, uma pessoa de idade avançada. O Código de Processo Penal diz que uma pessoa em situação de idade avançada e de saúde, ela pode sim ser redirecionada a uma prisão domiciliar, a depender aí da decisão do juiz. E, infelizmente, o juiz, nesse caso, é Alexandre de Moraes, que está negando todos os pedidos de domiciliar. Então, Laísa, para fechar o meu comentário e a gente ouvir a opinião da Isa, sim, se trata de uma perseguição e sim é mais um abuso, é mais ali uma situação extremamente problemática de um golpe que nunca existiu, de uma tentativa de golpe que nunca aconteceu, Laís. É importante a gente deixar isso claro também. De novo, não é sobre ser bolsonarista. Se é para falar de tentativa de golpe de Estado, que é algo extremamente grave, vamos falar sobre o que aconteceu no Peru, por exemplo.
No Peru, houve uma tentativa de golpe de Estado quando o presidente ligou uma live falando que estava fechando o Congresso e tentou fechar o Congresso. O Congresso foi lá e afastou o presidente do Peru. Ele não deu um golpe de Estado, mas ele tentou dar. Está mais que comprovado, até que ele foi afastado pelo Congresso. Aconteceu algo semelhante na Coreia do Sul. A mesma coisa, o presidente decretou uma lei marcial para fechar o Congresso se reuniu de madrugada e afastou o presidente, que na semana seguinte sofreu impeachment. Também não foi um golpe de Estado, foi uma tentativa de golpe de Estado. Isso sim é tentativa de golpe de Estado. No Brasil, a gente não chegou nem perto de ver uma tentativa de golpe de Estado, sem falar em golpe de Estado, né? Que a gente sabe que não aconteceu e que acontece em regimes, inclusive, aliados ao Lula. Aliados, a Venezuela, golpe de Estado. A gente nunca viu o Lula falando que foi golpe de Estado. No Irã, golpe de Estado, a gente nunca viu. Essa semana, a gente teve o presidente da Bielorrússia, ditador da Bielorrússia, uma ditadura que está há mais de 30 anos no poder. A eleição dele, ele está desde 94 no poder. Antes de eu nascer, ele era ditador, ele é apoiador de outro ditador, que é o Putin. E o que ele fez essa semana? Falou que apoia o Lula, que quer ver o Lula no cargo depois da eleição. Ele não falou que quer ver o Lula eleito, ele falou que quer ver o Lula se mantendo no cargo depois da eleição. Isso é um ditador, isso foi um golpe de Estado. Cadê essa turma que diz que houve tentativa de golpe de Estado, apontando o dedo para quando um ditador apoia o Lula dentro do Brasil? Isso é absurdo, Laís. Toda vez que eu falo sobre isso me indigna, porque é tanta hipocrisia, tanta gente que fecha os olhos para uma realidade no Brasil e quer apontar o dedo para outra, que nos dá embrulho no estômago, né? Depois eu quero ver essa galera pagando tratamento de gastrite pra gente, de tanto que isso vai prejudicando o nosso estômago. Mas, enfim, desabafei aqui, Laísa, mas com certeza é mais um capítulo da perseguição política e judicial que está acontecendo no Brasil. Com certeza, Anne. Realmente é de embrulhar o estômago mesmo. Não, a sua análise ela foi realmente muito completa nesse sentido, porque é visível que é uma perseguição política. Sabemos que tem esse prazo ainda a ser cumprido e tudo mais, mas a gente sabe, né, que infelizmente o Brasil ele tem esse retrato, né? E isso é uma pena, até internacionalmente, né? O Brasil fica conhecido como um apoiador ou até mesmo como o atual governo apoia esse tipo de regime, né? Ditador. Isso é realmente muito triste mesmo. E aí, para finalizar essa análise de hoje, Isadora, como que você encara essa pauta em relação a essa perseguição que o Bolsonaro realmente ainda vem sofrendo, mesmo sabendo de todo o estado de saúde que ele vem enfrentando e essa injustiça absurda? Bom, se eu pudesse resumir numa expressão, seria inversão de prioridades. Hoje a gente assiste a uma inversão de prioridades. Nós estamos diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, que já superou em números a Lava Jato, que é o Banco Master. A gente está vendo outro escândalo de corrupção, que é a questão do INSS. A gente está vendo o nosso país afundar em números em termos de desenvolvimento, de endividamento e assim por diante, mas a prioridade segue sendo Bolsonaro, segue sendo humilhar ele, porque a tentativa já não é mais só prendê-lo, já não é mais só silenciá-lo, é humilhar, é humilhante tudo que ele está passando. Então, eu compartilho do mesmo sentimento de revolta que a Anne trouxe, porque nós que estamos todos os dias aqui acompanhando, trabalhando para informar as pessoas, a gente realmente, assim, se revolta quando vê que diante dos maiores escândalos possíveis, nada acontece, ninguém é preso, ninguém é perseguido, mas com o Bolsonaro tudo acontece. E tudo muito rápido, percebem isso? As coisas acontecem numa velocidade absurda. Queria eu que a situação do Master fosse investigada e punida na velocidade que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria eu que o filho do Lula, que tem ali indícios de participação no esquema de corrupção do INSS, fosse perseguido e preso, assim como o Bolsonaro. E a Anne foi cirúrgica. Para quem acha que quando a gente faz a defesa de Bolsonaro, a gente está falando que a gente é bolsonarista ou que são os bolsonaristas que defendem isso, gente, é quem tem bom senso. Eu que estudei direito, me dá uma vontade de rasgar o diploma, porque do que serve? Quando a gente percebe que as coisas estão completamente invertidas, quem deveria estar preso não está, quem deveria estar respondendo e devolver o dinheiro que roubou das pessoas não está solto ou está com uma tornozeleira em casa, numa mansão, enquanto o ex-presidente que sequer estava no local do suposto golpe está preso, silenciado,
e, obviamente, é uma tentativa de enfraquecer o outro lado. Então, a manchete de vocês é perfeita, é perseguição sem fim. Porque tudo que eles queriam, eles já fizeram, né? Que é prender, que é silenciar. Mas eles continuam. Percebam que eles continuam. Tanto do ponto de vista de tentar humilhar ele, quanto de fragilizar a sua saúde. Então, assim, é completamente absurdo. Por isso que o trabalho de denunciar o que está acontecendo no Brasil, ele é extremamente relevante. O trabalho de levar, né, para os 4 cantos do mundo as coisas que nós estamos vivendo aqui, ele é muito importante, porque com a atual Suprema Corte, com a justiça brasileira, que é a justiça mais cara do mundo, importante citar isso, nós estamos, assim, à mercê mesmo de uma ditadura. Porque para quem que a gente vai recorrer? Se quem deveria estar protegendo o ordenamento jurídico, não só protegendo, mas aplicando a lei, né, a norma da maneira correta, está completamente, enfim, aliado a todos os escândalos de corrupção, ou no mínimo próximo, né? No mínimo é amigo de quem está envolvido, a quem a gente vai recorrer? Então, essa situação do Bolsonaro, ela traz, assim, um apelo para as pessoas. Acordem. Não achem que a gente defende o Bolsonaro apenas por ser o Bolsonaro. Não. É porque hoje é com ele. E ele é a maior liderança da direita no Brasil. Mas amanhã será com outro. E depois com outro. E depois com outro. E quando vocês perceberem, já será tarde. E nós estaremos vivendo algo semelhante o que a Venezuela, o que Cuba estão vivendo, onde as pessoas precisam sair do país. Então, é extremamente preocupante essa perseguição e, definitivamente, assim, nós temos esperança nas eleições desse ano como um ato de protesto. A gente vê as pesquisas como elas estão. Muita gente desacredita das urnas, mas, de fato, assim, a gente tem que seguir firme no trabalho de conscientizar de que isso não é sobre figura X ou Y. Isso é sobre um sistema que está afetando diretamente a democracia, retirando o principal líder da oposição do cenário. Então, essa é a minha visão sobre esse caso, Laís.